Olá, bom dia! Primeiro sábado do EVA, a série dentro do podcast Professorar. Hoje o nosso episódio maravilhoso, com as integrantes maravilhosas, Priscila, Daniele, Samara, Sam para os íntimos e a maravilhosa Mariângela, é claro. Nosso tema hoje é sobre amizade feminina. 5 amigas na mesa. Primeiro tema tinha que combinar com a gente, tinha que ser coisas que a gente possa falar com bastante naturalidade. A gente vai tratar a amizade feminina não de forma caricata, nem estereotipada. A gente vai pensar em amizade funcional, amizade emocional. Vamos falar de lealdade, submissão, porque a gente precisa pensar, a gente está aqui para pensar junto, para conversar sobre isso. E a gente entende que aqui nós não somos tendência, né? Nós somos consciência. Então, se a gente vai trabalhar isso tudo, vamos conversar bastante, sem idealização. Nossa, a gente já vai começar com o pé direito, falando sobre amizade. E eu já vou trazer logo um ponto de questionamento, já para abrir os caminhos. Eu acho assim, me incomoda muito o lugar da amizade entre mulheres, muito tá nesse lugar da idealização, da pureza, sabe? Chega a ser uma coisa, como é que eu posso dizer, assim... Forçada. Artificial, sabe? E a gente precisa estar o tempo inteiro provando os nossos laços, essa nossa amizade. Essa amizade é verdadeira ou não é? Até quando essa amizade precisa, de fato, ser provada, ou a gente precisa provar a veracidade dessa amizade o tempo inteiro, ou até quando isso é uma postura de um pacto de silêncio com a nossa... Ou um pacto de silêncio ou um lado mais performático. E aí a nossa relação, essa relação de amizade, ela vem de fato de um ponto de rede de apoio, ou é uma relação performática? Ou ela traz esse ponto de incômodo, ela é de um pacto de silêncio, sabe? Ou ela vem de fato de uma relação construída ou verdadeira? Isso é de fato um ponto de incômodo dentro das relações? O incômodo na amizade feminina começa quando a gente começa a comparar e se sentir menor. Essa comparação, na verdade, é cultural, né? A gente cresceu, nós, né? Assim, as mais na estrada. Atualmente até que tá menos pior isso hoje em dia, mas hoje se fala mais, hoje tem bandeiras de amizade feminina, sim. Mas o nosso histórico é de competição feminina. Na nossa história, quando nós crescemos ouvindo que a mulher tinha que competir por espaço no trabalho, tinha que competir pelo relacionamento, tinha que competir, enfim, para tudo. Tinha competição de quem era a melhor mãe, de quem tinha mais filho ou menos filho, e filho também, né? Quantos filhos você tem? Nossa, você só vai ter um, entendeu? Por que tem? E aí compara uma com a outra. Ou você não vai ter filho? Como ou você não vai ter filho? Né? Como assim? Você não vai ter filho? E tem essa comparação. E aí, dependendo do relacionamento que você tivesse, a mulher acaba se sentindo menor, porque a outra tem 3 filhos e você não quer ter nenhum. E aí você se sente menor que ela, porque a sociedade acha que você tem que ter 3 filhos, ou 2 pelo menos, entendeu? E você se sente menor porque não tem, mas ao mesmo tempo você não quer. Então, mas você fica com aquele sentimento de culpa. E acaba que você, nessa situação, acaba sendo excluída daquele ciclo social. Por quê? Porque é um convívio de mães,
que levam filhos na creche, que levam filhos não sei onde, é festinha de aniversário. São convívios sociais que você não tem mais. Você não tem mais, não, você não tem. É o seu convívio social que elas não têm mais. Elas não vão mais para uma chopada, elas não vão mais, sei lá, para uma festa, no carnaval. O carnaval delas não é ficar no baile até... ou no samba às 7 horas da manhã, porque tem filho pequeno, tem que tomar conta, não sabe com quem deixa, com quem não deixa. Então, isso traz uma tremenda confusão na mente da mulher. Essa confusão, ela vem mais do lugar da própria aceitação. Porque independente da comparação, independente de quem você tem como amiga, essa comparação, ela não é interessante para você, quando você sabe o que você quer numa amizade. Então, entra naquele campo da amizade idealizada, da personalidade da pessoa que você idealizou e do que ela é de verdade. Então, a amizade de verdade, ela não idealiza o outro. Então, não importa, eu tenho 3 filhos, você tem um, Dani não tem nenhum. E tá tudo bem. Então, é não idealizar no outro o que você quer que o outro seja para você. Ele não tem que estar dentro das suas regras, porque se é uma amizade mesmo, você não idealizou o outro, você aceitou o outro da mesma forma que você não aceita que o outro te idealize. Eu sou isso aqui. Oi, quer ser minha amiga? Eu sou isso aqui. Não quer? Poxa, que pena. Eu sou legal, você também. Sabe, essa questão de você estar sempre cedendo, idealizando, aí tem a questão de você pensar, essa amizade, eu gostaria de poder conversar. Bom, já não é. Porque se fosse, você poderia conversar. Então, essa confusão, ela parte mesmo no campo de você mesmo se conhecer e perpassa pela capacidade que as pessoas terão ou não de enxergar você, pela capacidade que as pessoas terão ou não de enxergar você e a sua própria capacidade de enxergar o outro. Porque é preciso ter essa reciprocidade para que a amizade seja, enfim, um caminho para o crescimento. Muito interessante, porque nem toda amizade que acaba, ela foi traição. Simplesmente a amizade acabou porque houve um descompasso dentro das relações. E às vezes você caminhou e a sua amiga estagnou. Então, ela ali gera essa incompatibilidade. Você não vai ter muito como que você vai fazer a manutenção desse ponto. Por que você tem que se forçar a talvez se diminuir para chegar, para igualar? Ou você tenta acelerar o processo, sabe, de amadurecimento da sua amiga para que essa amizade ela se construa, ela se mantenha de fato? Sabe, esse é um outro ponto de conflito. Se a minha amiga está muito bem e eu me sinto para trás, isso é uma dependência ou isso é uma certa inveja, sabe? Aquela inveja silenciosa. Isso me gera... Até que ponto isso me acelera ou gera uma cobrança, sabe? Um ponto de comparação. É aceitar o outro como ele é, se aceitar como você é. Não tem comparação, não tem inveja e seguimos daí. Mas isso também deixa até que ponto o sucesso da sua amiga ou o seu sucesso te gera não uma comparação, mas assim, um certo desconforto, sabe? Esse pode ser talvez um ponto de dor, porque você não consegue acompanhar talvez a evolução da sua amiga e isso te gere uma dor.
A dor, ela é mais, nesse sentido, é mais não pela discussão, e sim pelo silêncio que fica, porque você não consegue falar, você tem a dificuldade de falar o que ela vai pensar. Primeiro porque vem aquela sensação de que, justamente porque tem esse estereótipo da amizade feminina, que ao mesmo tempo que a gente quer provar que ela pode existir, existe aquele conflito interno de que você fica, gente, mas eu não vou ser não vou ser mais amiga dela, eu estou indo contra essa leva, essa tendência, estou indo contra o meu conceito de que é possível a amizade feminina. Então, assim, acaba que tem esse conflito, mas a gente tem que entender que, assim, são situações diferentes, são vidas que foram seguindo e que já não tem o mesmo ritmo. E tá tudo bem, entendeu? A gente tem que se conscientizar de que não existe parar de cobrar da outra e de você mesma. A gente tem que entender que ela resolveu trabalhar em outro lugar, ela resolveu ter os 3 filhos e as viagens de férias dela são para lugares que caibam crianças, ela não vai para mim comigo mais para um lugar que, ou se ela quiser ir, ela não é fácil como era antes, porque agora ela tem 3 filhos, tem que organizar, esquematizar como é que vai ser, tem que ter uma logística danada, entendeu? Então, assim, tem que ter consciência disso, a gente tem que ter consciência de que isso pode acontecer. Porque o que acontece? Quando você não tem essa consciência, você acaba se silenciando, você não fala o que te incomoda, ela também acaba não falando o que te incomoda, porque você percebe que em algum momento que você falou alguma coisa, ela ficou magoada, ou alguma curtição que você fez que não tinha filho, e aí ela fica com aquela carinha toda murcha, porque ela não pode fazer mais, porque para ela é mais difícil aquilo ali acontecer. E ao mesmo tempo, quando ela fala alguma coisa da vida de criança, você fica com aquela cara, ai, que saco, eu não tenho filho, entendeu? São situações diferentes de vida, entendeu? Você vê que ela ficou magoada, mas você sabe, você tem que se conscientizar de que é normal, é da vida, são crescimentos em linhas diferentes. E acaba que ou você aprende a lidar com aquilo, ou você acaba nesse silêncio se afastando gradualmente, entendeu? E isso não é porque você deixou de gostar dela. Quantas amigas a gente não tem que a gente não vê mais tanto, mas quando vê, nossa, que saudade, faz tanto tempo que eu não te vejo, parece que a gente nunca ficou separada. Amizade verdadeira. Isso, e não é um afastamento porque a gente deixou de gostar uma da outra, é um afastamento mais por mudança de padrão de vida mesmo, estilo de vida. Existem 2 caminhos aí, né? Existe uma incompatibilidade que surge por vidas que tomaram rumos diferentes, e aí não existe conflito. Existem só caminhos que em algum momento vão tomar rumos diferentes. A vida é assim. Agora, existe também quando as relações se atravessam. Ou seja, quando essas diferenças viram cobrança. E aí, como assim você fez uma festa e não me chamou? Poxa, mas você não poderia ir. Ou ainda que chame, mas vamos inverter para ficar mais tranquilo. Como assim eu te chamei para minha festa e você não foi? E aí a outra pode dizer, não, espera aí, você sabe que eu tenho 3 filhos, à noite eu preciso estar com eles, eu preciso botar as crianças na cama, você fez uma festa às 10 horas da noite. Quando isso vira uma cobrança, aí a gente precisa entender se está sendo instaurado ali um padrão de desrespeito ou um erro pontual, um conflito pontual, entendeu? Porque o erro acontece. O erro acontece, entendeu? Em algum momento você vai falar alguma coisa que você não deveria ter falado. Em algum momento você vai ultrapassar um limite que você não pensou. Às vezes aquilo esbarra no gatilho de uma pessoa, que às vezes você nem sabia que aquele tema era um gatilho para aquela pessoa. Às vezes uma coisa da infância que você nem era amiga dela naquela época. E aí você fez uma brincadeira, aquilo bateu e ela reagiu, você sente o semblante dela cair na hora e às vezes você pensa, putz, falei besteira, mas você não sabe nem exatamente onde está a besteira que você falou. Você não tem como sempre ter todas as informações. É uma questão de humanidade, entendeu?
Mas quando esse erro acontece de uma forma natural, foi um acontecimento, uma conversa resolve, entendeu? Porque você não tem a intenção de seguir ferindo aquela pessoa e nem aquela pessoa tem a intenção de seguir te ferindo. Agora, quando o erro acontece, é comunicado e o desrespeito se normaliza, aí nós estamos falando de um padrão onde não tem mais a ver com será que ela não sabe que isso me dói? Tem a ver com uma escolha. A pessoa sabe sim que isso te dói. Ela decidiu te desrespeitar. Ela decidiu não se importar com a dor que você está sinalizando. E aí é o momento de repensar o que está acontecendo ali e por que você não está conseguindo comunicar o seu limite. E essa colocação do limite traz uma linha, também um ponto de conflito, né? Porque, assim, até que ponto a sua imposição de limite, ela não existe por medo de perder? Porque a gente entra muito nesse campo do deixa disso e a gente, às vezes, não gostei, por favor, não faça. Dentro desse ponto do conflito do limite saudável, sabe? A gente muitas vezes não levanta para um conflito, não chama essa amizade, não tem um lugar confortável, seguro, né? Para estar levantando esse conflito por medo de perder. Porque a gente não constrói isso. E aí também tem o ponto até que ponto deixa disso uma necessidade de fato de não acalorar um conflito, de não levar a briga para um campo maior, ou é um medo de ser taxada de difícil? Porque quando você se impõe, quando você delimita ali o espaço, o seu limite, ele precisa estar num lugar confortável, até para você não ser essa pessoa, ou não que você não seja essa pessoa, tudo bem ser essa pessoa do conflito, desde que isso não gere que você seja ultrapassada, porque às vezes você é atropelada, né? Vamos assim dizer. E esse limite, ele é importante, mas a gente precisa entender que existem esses medos, o medo de não incomodar, o medo de não ser taxado de difícil. E para construir essa relação, a gente precisa ter coragem. A coragem, nesse caso, ela já não tem a ver com o quanto você aguenta, o quantos sapos você engole, o quanto você está disposto a se esticar ou se encolher para caber ali. A coragem tem a ver com o quanto você tem autonomia para impor o seu limite. Você é realmente livre nessa amizade? Nesse vínculo, nessa relação? Você tem autonomia para dizer não quero, não gosto, não faça de novo. Lógico, isso pode ser dito de uma forma açucarada. Tá tudo bem. Nem tudo precisa ser não faça. Entendeu? Mas o não precisa ter espaço para existir. Não quero assim ou eu quero assim. E aí a coragem, ela precisa ser exercida nesse lugar. Você tem autonomia para falar o que você pensa, o que você deseja, entendeu? Porque às vezes a gente opta pelo silêncio e tenta dar a ele um ar de maturidade. Um silêncio de eu não vou discutir com você. E aí você, para se consolar pelo que você queria ter falado e não falou, você se coloca nesse lugar de eu vou ser superior, eu não vou discutir. Eu não vou entrar nesse conflito. Eu não vou me estressar. Você já está estressada porque você já engoliu coisa que você não queria ter engolido. Mas você quer vestir essa roupagem madura de que eu não vou me estressar com você. Quando, na verdade, a gente está tentando dar essa roupagem madura aquilo que, na verdade, é um autoabandono. Você está se negligenciando. Você está negociando seus limites para não entrar em conflito com aquela pessoa. Ou para fazer a manutenção de uma amizade que não te respeita. Exato. E aí a gente precisa entender que limite não é punição. Limite é uma comunicação. Limite é uma fronteira que precisa ser estabelecido em qualquer vínculo, em qualquer relação, e na amizade não
pode ser diferente. Desde a escola a gente escuta, seu direito acaba quando começa do coleguinha. Exatamente. Né? Falou isso pro meu filho até hoje. O seu limite acaba quando começa do coleguinha. E a hora que a sua fronteira é ultrapassada, para tudo. Peraí. Até quando a gente vai fingir que não tá acontecendo nada? E aí, nesse caso, é o momento da gente pensar. Eu já tô vendo o que tá acontecendo na minha frente. Os meus limites já foram comunicados. A minha fronteira já foi estabelecida. Por que que eu ainda faço a escolha de me anular? Saindo da emoção para a consciência, a amizade não é apenas afeto. Ela constrói a nossa identidade. Porque você não escolhe quem nos acompanha, você escolhe quem influencia aquilo que você normaliza. A amizade é trazido. Na vida adulta, isso deixa de ser detalhe e vira uma responsabilidade. Porque o que você vai fazer nessa fase da vida, você já não está construindo do zero, você está refinando. E refinamento exige critério. É um equivocado na vida adulta manter um tipo de amizade por história, porque história não é critério de permanência. O alinhamento é. É preciso considerar se as suas amizades atuais expandem a sua consciência ou reforçam seus medos. Você se sente maior ou menor diante dessa sua amizade? Na vida adulta, a gente busca terapia, busca leitura, busca despertar. E esse é um momento onde a gente começa verdadeiramente a nos posicionar. É natural que algumas amizades comecem a tensionar. Não porque houve traição ou porque houve qualquer outro problema, mas houve uma expansão. E a expansão é muito desconfortável para suas amizades antigas que preferiam sua versão antiga. Essas amizades carecem da sua disponibilidade, da sua fragilidade, da sua insegurança, porque esses aspectos traziam ela para dentro da nossa vida. Aí a gente começa a escutar frases tipo, poxa, eu gostava mais de você antes. Né? É bem comum ouvir isso, né? Exato. Então, isso, você começa a ser mais criteriosa, menos tolerante, isso diminui seu círculo. Nem sempre manter uma amizade madura gera briga, mas com certeza ela gera uma erosão na gente. Erosão da nossa integridade, da nossa expansão, erosão da nossa coragem. Você começa a se adaptar mais, explicar demais, falar demais, e toda vez que você faz isso, você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente dizendo: a minha evolução incomoda. E ela não pode incomodar, mas ela vai incomodar, sempre incomodou. Veja bem, você tem coragem de celebrar suas conquistas diante das suas amigas, ou você suaviza para não parecer metida ou besta? Se você precisa diminuir a sua luz para caber naquela amizade, isso não é amizade, isso é ajuste de brilho. Eu tenho que me diminuir para não ofuscar ela. Isso não é... Tolerância não é virtude. Ela te faz conivente. Coerência exige clareza. Seja coerente com o seu momento. Amigos que crescem na mesma direção amadurecem vínculos, eles se tornam fortes. A pergunta não é quem fica comigo, e sim quem combina com a mulher que eu decidi ser a partir de agora, a partir desse amadurecimento, dessa consciência. Então, encerrar uma amizade não é fracasso, é discernimento. Ninguém que começou com você precisa continuar. Crescer também é escolher. A amizade adulta não se trata de não perder ninguém, se trata de não se perder de si mesmo. É uma coisa de manter sua integridade. Às vezes, a maior prova de amor não é insistir, é liberar. Deixa ir, estamos em momentos diferentes. E para essa coerência, existe escolha. Não é questão de... Não é sobre não se perder.
é sobre crescer. E isso tem um preço, né? O preço de uma amizade imatura é a sua própria... você se perder de você mesmo, é perder a sua própria maturidade. Vale o preço? Porque se o crescimento é mútuo, se você fica feliz com as conquistas da sua amiga, se você tem um ciclo de amizades que vem de muito tempo e sempre foi prazeroso, você consegue ser você mesmo com as suas amigas? Ou você está cumprindo um papel para se manter dentro da expectativa que essa amiga tem de você? Isso é um preço muito alto. É o medo da exclusão, né? A gente acaba se maltratando. É um preço muito alto. Então, você vai perdendo a sua maturidade pagando esse preço, você vai perdendo o seu autoconhecimento, você vai perdendo o seu próprio brilho, que entra uma disputa de brilho e aí acabou. Para mim, é um preço muito alto. Não dá para pagar o preço do meu próprio crescimento, evolução, estar bem comigo mesma para manter uma amizade. Então, você tem amizade que claramente é uma amizade que não vai ser bom para você. Estabeleça os limites, conversa, dá para ajustar, intensidade, consistência, deu para ajustar? Ok, vamos seguir. Não deu para ajustar, então não tem mais o que fazer, não há mais que ajuda você possa dar para essa amizade que ela vá seguir dali. Seja fiel a você mesmo. Agora, você tem uma amizade que dá para ajustar? Ajuste, mas pagar o preço com a sua maturidade, com o seu próprio autoconhecimento, não dá. Realmente, se você consegue reajustar e conversar, ok. Se não, aí fica complicado, né? E a conversa não precisa ser uma briga, né? E essa conversa pode ser de duas pessoas maduras que apenas estão atualizando o processo da amizade. Porque se a gente cresceu, a gente amadureceu, nossa vida tomou novos rumos, às vezes rumos diferentes, a gente tem... e aí é a questão da conversa. Tipo, o exemplo que você deu. O exemplo que você deu. Que marcou a festa para 10 horas da noite e eu tenho 3 filhos, eu não fui porque... Ok, vamos alinhar? Poxa, eu fiquei chateada que você marcou 10 horas da noite, eu não pude comemorar com você porque eu tenho 3 filhos. Eu fiquei triste de não comemorar com você. Que tal a gente comemorar de outro dia, de outra forma, só nós duas? São situações, são conversas que são necessárias e não são difíceis, gente. São conversas de alinhamento. Entendeu? A mesma coisa, a outra pode falar, tipo, a festinha de criança. Eu tinha, sei lá, um outro compromisso. Pô, não vai dar pra ir na festa do seu filho. Ok, entendeu? Fiquei magoada. Poxa, amiga, vamos entender? Eu tenho essas prioridades. Se o aniversário, eu tô sempre contigo e tal. Se não der pra estar no dia, a gente combina, a gente comemora. Mas eu tenho a minha vida, eu não posso largar a minha vida. Meus compromissos, eu tenho compromissos que não dá para deixar de ir, entendeu? Enfim, é um alinhamento, é um sinal de respeito uma com a outra. E aí é uma questão dessa hora da gente ser adulta, de entender que onde não há respeito não há amizade. Forma alguma. De forma alguma. Com certeza. Como dói às vezes você concluir isso, mas é real. Porque se já houve essa conversa, se já foi comunicado, e se a cobrança continua acontecendo, se as piadinhas, as alfinetadinhas, os desrespeitos de uma forma geral, por postura ou por palavras, continuam acontecendo, ali já não existe mais uma amizade, ali existe um comodismo. Porque, sejamos sinceras, a pessoa que se tornou sua amiga é alguém que durante em algum momento, ou em vários momentos, te fez bem. Se tornou tua amiga porque houve uma identificação ali, houve uma sintonia.
é uma pessoa, nós não estamos falando de uma pessoa que te maltrata o tempo todo. Esse é teu inimigo. A gente está falando de amigo. Entendeu? Vamos pautar que estamos falando de amigo. Não de um inimigo. Lembrando que a amizade Estamos falando de amigo. Então, é uma pessoa que você troca muita coisa legal, você tem, de repente, memórias muito legais. Pessoa que fez parte da tua vida por muitos anos, ou que não sejam tantos anos, mas os momentos que estiveram perto foram bons, foram proveitosos. E aí a gente fica com aquele comodismo pesando a sua dor versus tudo de bom que você já viveu com a pessoa. E aí você fica, eu quero me posicionar, mas se eu me posicionar, eu vou romper um vínculo que, poxa, eu gosto tanto dela. Mas entenda, você está preservando uma amizade que já acabou. Ah, mas ela me ajudou tanto. Aí, como entra, né, vários argumentos sobre isso. E você se mutilando, se castrando, entendeu? Para se manter dentro de uma amizade que é preciso aceitar que já acabou. E ali já não é mais um momento de você pensar como eu faço para transformar a amizade. Já não é mais sobre lutar por ela. É sobre você entender a realidade do que é e sair com coerência. Coerência com você, coerência com quem você é, com quem você quer ser daqui pra frente. A amizade adulta não é permanência, é coerência. Voltando ao título do nosso podcast, Eva, ela não é só uma personagem mítica, ela é um símbolo de gênese. É a consciência que desperta. Na narrativa antiga, Eva é aquela que prova, aquela que escolhe, aquela que descobre e desperta para o conhecimento. E talvez seja exatamente isso que acontece na amizade feminina. A amizade entre mulheres é um campo de despertar, porque quando uma mulher encontra outra, ela não encontra apenas companhia, ela encontra espelho, ela encontra conflito e ela encontra possibilidades também. Existe uma Eva imatura dentro de cada mulher. A Eva que compete, a Eva que compara, a Eva que teme ser substituída e a Eva que quer ser preferida. Essa Eva nasce de uma escassez de validação, de segurança, de identidade até. Quando duas Evas inseguras se encontram, a amizade vira território de batalha, vira disputa silenciosa, vira um teste constante. Mas existe uma segunda Eva, que é a Eva consciente. Ela não compete, ela compreende. Ela entende que não existe falta de lugar, existe falta de consciência. Ela não teme o brilho da outra, porque já reconheceu o seu próprio. Ela não se sente diminuída pelo crescimento da outra, porque sabe que expansão não é ranking, não é competição. Essa Eva amadureceu. E a amizade feminina madura só acontece quando duas Evas conscientes se encontram. Na história simbólica, a Eva come prova do fruto do conhecimento e conhecimento dói. Conhecimento expulsa a ingenuidade, tira a tua inocência. Talvez uma Eva madura seja isso. Ela não quer abrigar, ela escolhe amar. A mulher madura já foi decepcionada, já foi excluída, já excluiu, já se sentiu menor e já foi rivalizada. Ela sabe que saiu do paraíso da ingenuidade, agora ela tem confiança, consciência. Então, quando você desperta, você sai do paraíso das relações automáticas. Você já não aceita qualquer vínculo, qualquer energia, já não chama de amizade qualquer convivência. Isso pode parecer solidão, mas não é. É maturidade. Eva foi expulsa do paraíso, mas ganhou consciência. Você pode perder alguns vínculos, mas você ganha discernimento. A amizade não é ausência de pessoas, é uma presença de consciência.
ela é um espaço onde a vulnerabilidade não é explorada, a conquista não é mitigada e a dor não é desfazer, não é desfeita, né? A amizade feminina pode ser um núcleo emocional seguro e, ao mesmo tempo, um campo de expansão, porque é muito criativo também. É onde a gente pode repousar, quantas vezes precisei desse repouso, e também crescer, que também crescer. A mulher tem uma segunda gênese. Ela deixa de ser a Eva da insegurança para a Eva da escolha. Ela escolhe quem honra a sua nova consciência. Essa escolha não nasce da inconsequência, ela nasce da sua responsabilidade emocional para com você mesmo. Precisamos olhar como é que nós estamos conduzindo as nossas amizades hoje. É uma Eva que precisa de validação ou é uma Eva que cresce junto? Essa resposta vai te dar o nível de consciência que você tem das suas amizades. Eva significa início. Talvez hoje seja o início de uma nova forma de criar amizade, não mais por dor, por medo, mas por escolha, por alinhamento. Não é sobre não perder ninguém, é sobre não se perder de si. E crescer significa largar alguns jardins. E se eles precisam ser deixados para trás, que você saia consciente, não ressentida. Porque a mulher que desperta, ela não aceita mais vínculos que exigem que ela se diminua. E talvez a amizade mais importante que nós precisamos fazer agora, nesse momento, é essa amizade que a gente está desenvolvendo com essa mulher que nós estamos nos transformando a partir disso tudo. Isso é crescer, eu acredito. A pergunta que me deixa assim, que me provoca é quem que a gente precisa decepcionar para crescer? Porque o crescimento e o amadurecimento da mulher e da amizade, ela precisa ter uma coerência da mulher que eu estou me formando, buscando ser, com o caminho que eu preciso alcançar. E a amizade, ela precisa estar caminhando junto. E, às vezes, para crescer, requer frustrar expectativas. E essa é a maturidade que mais assusta. Mas se você está frustrando expectativas, significa que alguém colocou sobre você uma expectativa do que você poderia ser e não de quem você é de verdade. Porque o que vale na amizade é você saber quem você é de verdade e quem é de verdade o seu amigo ou a sua amiga. E a gente sabe quem não é. Sabemos. Sabemos. Gente, nosso primeiro episódio do Eva está sendo encerrado agora. Semana que vem, conto semana que vem, o que é? Spoilerzinho. Dá um Spoilerzinho. Spoilerzinho, sim. Valeu. Mulher de negócios? Sim. Vamos ver assim? Então tá. Semana que vem a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Vamos sair um pouco da romantização, né? Mas hoje estou muito feliz. Nós retornamos numa mesa linda, com amizades maravilhosas. E o Eva, ele veio com toda a força, com toda a vontade, porque conhecimento não é ruído, gente, ele é farol. Bora, amigas! Bora! Delícia estar aqui! Bom demais.